Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura. E hoje nós vamos fazer uma explanação e uma reflexão do livro do Eclesiástico, um livro bíblico muito interessante. Nós vamos meditar dessa Bíblia aqui da Ave Maria, uma Bíblia muito interessante. Eu espero que vocês possam gostar. Vamos lá, então. A sabedoria na vida. Sabedoria e temor do Senhor. Toda sabedoria vem do Senhor Deus. Ela sempre esteve com ele. Ela existe antes de todos os séculos. Quem pode contar os grãos de areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem pode medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo? Quem pode penetrar a sabedoria divina, anterior a tudo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes de todos os séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem pode discernir os seus artifícios? A quem foi mostrada e revelada a ciência da sabedoria? Quem pode compreender a multiplicidade de seus caminhos? Somente o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e infinitamente temível, Deus dominador, sentado no seu trono. Foi ele quem a criou no Espírito Santo, quem a viu numerada e medida. Ele a aspergiu em todas as suas obras, sobre toda a carne, à medida que a repartiu e deu àqueles que a amavam. O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quem teme o Senhor sentirá bem no instante derradeiro. No dia da morte será abençoado. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada. Aqueles a quem ela se mostra amam-na logo que a veem, logo que reconhecem os prodígios que ela realiza. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe. Ela caminha com as mulheres de escol. Vemo-la na companhia dos justos e dos fiéis. O temor do Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração. Ela lhe traz satisfação e alegria. Aquele que teme ao Senhor será confortado. No dia da morte será abençoado. O temor do Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude de seus frutos para aquele que a possui. Ela enche toda a sua casa com os bens que produz, e seus celeiros com seus tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria, dá uma plenitude de paz e de frutos de salvação. Ele a viu e numerou-a, ora, uma e outra são um dom de Deus. A sabedoria distribui a ciência e a prudente inteligência, eleva a glória àqueles que a possuem. O temor do Senhor é a raiz da sabedoria, seus ramos são de longa duração. A inteligência e a religião da ciência se acham nos tesouros da sabedoria, mas a sabedoria é abominada pelos pecadores. O temor do Senhor expulsa o pecado. Então aqui fala que a sabedoria divina, ela é anterior, né? Ela é muito anterior a toda a criação, porque Deus, ele, desde quando, vamos dizer assim, o mundo foi criado, a sabedoria já existe. E a sabedoria, ela inspira, né, os passos dos homens retos, dos homens que temem a Deus. O temor do Senhor, então, ele está na sabedoria. A sabedoria está no temor do Senhor. Agora, ela foge, obviamente, do pecado. A sabedoria não habita numa pessoa que vive no pecado. Por quê? Porque ela é algo guiado pelo Espírito Santo. Então, somente aquelas pessoas que vivem segundo o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, é que tem a sabedoria. E ela vai nos guiar e vai nos dar a paz e vai nos dar sempre coisas muito boas no nosso coração, na nossa vida. Quando nós a buscamos, quando nós a vivemos, nós não tememos nada. Nós sempre seremos abençoados. Sabedoria e mansidão. Pois aquele que não tem esse temor não poderá tornar-se justo. A violência de sua paixão causará sua ruína. O homem paciente esperará até um determinado momento, após o qual a alegria lhe será restituída. O homem de bom senso guarda suas palavras. Muitos falarão em voz alta de sua prudência. O sentido da instrução está encerrado nos celeiros da sabedoria. Mas o culto de Deus é abominado pelo pecador. Meu filho, tu que desejas ardentemente a sabedoria, sê justo e Deus te concederá, pois o temor do Senhor é sabedoria e instrução, e o que lhe agradava é fidelidade e doçura. Ele encherá os celeiros daquele que as possui. Então, você que deseja sabedoria, nós que desejamos sabedoria, nós devemos realmente pedir a Deus, Ele vai conceder. Ele concede, ele só não vai viver numa pessoa que vive no pecado. Como eu falei anteriormente, essa pessoa não vai desfrutar do temor de Deus, não vai desfrutar da sabedoria. O culto de Deus não é algo não é algo bem-vindo para ela. Mas nós que desejamos sabedoria, é só pedirmos a Deus e Ele nos concederá a sabedoria.
sabedoria e verdade. Não sejas rebelde ao temor do Senhor, não vás a ele com o coração fingido, não sejas hipócrita diante dos homens, e que teus lábios não sejam motivo de queda. Vela sobre eles para que não caias e não atraias sobre sua alma a desonra. E para que Deus, revelando teus segredos, não te destrua no meio da assembleia, por teres aproximado do Senhor sorrateiramente, com o coração cheio de astúcia e engano. Paciência e confiança em Deus. Meu filho, se te entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. E humilha teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-se a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme, na humilhação não tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus, ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afastei dele para que não caiais. Vós temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça a vossa recompensa. Vós temeis o Senhor, esperai nele. Sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado pode ser perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia, ele perdoa os pecados da aflição. Ele é o protetor de todos que verdadeiramente o procuram. Ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. Ai dos corações tímidos que não confiam em Deus, e que Deus, por essa razão, não protege. Ai daqueles que perderam a paciência, que saíram do caminho reto, e se transviaram dos maus caminhos. Que farão eles quando o Senhor começar o exame? Aqueles que temem o Senhor não são incrédulos à sua palavra, e os que o amam permanecem em sua vereda. Aqueles que temem o Senhor procuram agradar-lhe. Aqueles que o amam satisfazem na sua lei. Aqueles que temem o Senhor preparam seu coração, santificam suas almas à presença dele. Aqueles que temem o Senhor guardam seus mandamentos. Tem paciência de que lance os olhos sobre eles, dizendo: se não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens, pois a misericórdia deles é na medida de sua grandeza. Então aqui fala que aquela pessoa que vive, que teme o Senhor, que vive na sabedoria do Senhor, não há o que temer, né? Não há o que temer, por quê? Porque Deus está com essa pessoa. Aquela pessoa que confia em Deus, que confia na sua palavra, não há o que temer realmente, né? Porque Deus, ele protege essa pessoa. Essa pessoa que entra, né? Quando você entra no caminho do Senhor, quando você busca viver uma vida na santidade, na sabedoria, na instrução e no temor de Deus, você precisa preparar a sua alma para a profissão. Não vai ser fácil, né? Ninguém prometeu que seria fácil, mas você vai estar no caminho certo. Deus irá olhar por você e no momento oportuno você será recompensado. Você será abençoado no momento oportuno. Mas não se assuste quando você entrar no temor do Senhor, quando você entrar no temor, quando você viver no temor do Senhor, você prepara a sua alma para a provação. É importante você entender isso, né? Que aquelas pessoas que temem o Senhor serão provadas. Mas se você seguir os mandamentos do Senhor, você estiver na presença dele, não há o que temer, porque ele te abençoará e te recompensará no momento oportuno. É só você ser fiel a Deus que ele será fiel a você também. Deus nunca abandona um filho que o procura, que o ama, né? Então, mesmo que você esteja num momento difícil, num momento de aridez espiritual, de dificuldade, não é para você não é para você desanimar, não é para você se desesperar, é para você confiar em Deus que ele vai te ajudar. Piedade filial. Os filhos de sabedoria formam a assembleia dos justos. O novo que compõe é todo ele obediência e amor. Ouve, meus filhos, os conselhos de vosso pai. Segui-os de tal modo que sejais salvos. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos, e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Aquele que ama a Deus e roga pelos seus pecados, acautela-te para não cometê-los no porvir. Ele é ouvido em sua prece cotidiana. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem obedece terá consolo a sua mãe. Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Servirá aqueles que lhe deram a vida como a seus senhores. Ó teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê sua bênção, e que esta permaneça em ti até o seu último dia. A bênção paterna fortalece a casa de teus filhos.
A maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Não te glories do que desonra teu pai, pois a vergonha dele não poderia ser glória para ti. Pois um homem adquire glória com a honra de seu pai, e um pai sem honra é vergonha de seu filho. Meu filho, ajuda a velhice de teu pai. Não desgoste durante sua vida. Seu espírito desfalecer, sendo indulgente. Não o desprezes, porque te sentes forte, pois tua caridade para com teu pai não será esquecida. E por teres suportado os defeitos de tua mãe, te será dada uma recompensa. Tua casa se tornará próspera na justiça. Tu serás lembrado de ti no dia da aflição. E teus pecados se dissolverão como gelo ao sol forte. Como é infame aquele que abandona seu pai. Como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe. Olha que bonito, né? Que está falando do quarto mandamento, né? Honrar pai e mãe. Como é importante nós levarmos esse mandamento em consideração e vivermos esse mandamento no nosso dia a dia. Porque Deus abençoa aquelas pessoas que honram pai e mãe e amaldiçoa aquelas que não honram seu pai e sua mãe. Então, realmente, é importante nós vivermos esse quarto mandamento com muita certeza, com muita sabedoria e vivermos de verdade mesmo, porque Deus realmente vai nos abençoar à medida que nós vivemos esse quarto mandamento, à medida que nós honramos nosso pai e nossa mãe. Doçura e humildade. Meu filho, faz o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Quanto mais forem elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia, porque só a Deus pertence a onipotência, e é pelos humildes que ele é verdadeiramente honrado. Não procures o que é elevado demais para ti, não procures penetrar o que está acima de ti, mas pensa sempre no que Deus te ordenou. Não tenhas a curiosidade de conhecer o número elevado demais de suas obras, pois não é preciso que vejas com teus olhos os teus segredos. Acautela-te de uma busca exagerada de coisas inúteis, e de uma curiosidade excessiva nas numerosas obras de Deus, pois a ti foram reveladas muitas coisas, que ultrapassem o alcance do espírito humano. Muitos foram enganados pelas próprias opiniões. Seus sentidos se revelam na vaidade. O coração empedernido acabará por ser infeliz. Quem o perigo, nele perecerá. O coração de caminhos tortuosos não triunfará, e a alma corrompida nele será ocasião de queda. O coração perverso ficará acrabanhado de tristeza, e o pecador ajuntará pecado sobre pecado. Não há nenhuma cura para a assembleia dos soberbos, pois sem que o saibam, o caule do pecado se enraiza neles. O coração do sábio se manifesta pela sua sabedoria. O bom ouvido ouve a sabedoria com ardente avidez. O coração sábio e inteligente abstém-se do pecado. Ele triunfará nas obras da justiça. Então, olha que bonito, né? Aqui fala o quão importante nós termos doçura, vivermos a doçura e a humildade, pois é pelos humildes que Deus é verdadeiramente honrado, e não pelos soberbos. Ele ama as pessoas que são dóceis e as pessoas que são humildes. Aquelas pessoas malvadas, os perversos, eles não vão viver uma vida feliz. Eles viverão, não vai triunfar, vão viver na tristeza, né? E não há cura para eles, realmente. Agora, a pessoa que vive na sabedoria, que vive na humildade e na doçura, será abençoada e verá maravilhas acontecerem na sua vida. Bondade com os infelizes. A água apaga o fogo ardente. A esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aquele que pratica a misericórdia. Dele se lembra lá no porvir, no dia da sua felicidade se achará apoio. Meu filho, não negues esmola ao pobre, nem dele desvie os olhos. Não desprezes o que tem fome, não irrites o pobre em sua indigência. Não afliges o coração do infeliz. Não recuses tua esmola àquele que está na miséria. Não rejeites o pedido do aflito, não desvie os olhos o rosto do pobre. Não desvie os olhos do indigente, para que ele não se zangue. Aos que pedem, não desmotive a modo de suarem pelas costas, pois será atendido a imprecação daquele que te amaldiçoou na amargura de sua alma. Aquele que o criou atenderá. Torna-te afável na assembleia dos pobres. Humilha tua alma diante de um ancião. Curva a cabeça diante de um poderoso. Dá ouvidos ao pobre de boa vontade. Paga a tua dívida, dá-lhe com doçura uma resposta apaziguadora. Liberta da casa do orgulhoso aquele que sofre injustiça. Quando fizeres o julgamento, não faças com azedume. Sê misericordioso com os órfãos como um pai, e sê como marido para a mãe deles. E serás como um filho obediente ao Altíssimo, que mais do que uma mãe terá compaixão de ti. Olha que interessante, né? Quando você pratica a esmola, você dá a esmola para o próximo, você vai adquirir a misericórdia de Deus. Deus vai ter misericórdia de você. Quando você faz o bem para o pobre, quando você dá uma ajuda a ele, você está atraindo a bênção divina sobre você. Ao contrário, se você não faz isso, você está atraindo a maldição, porque essa pessoa ela pode te amaldiçoar na sua aflição. Então é importante você nunca desviar o olhar do pobre, ter sempre bondade
para com os infelizes, né? Porque Deus abençoa aquela pessoa que é a misericordiosa para com o pobre. Deus também terá misericórdia dessa pessoa que faz atos de misericórdia, faz atos de caridade para com o seu próximo. Amor à sabedoria. A sabedoria inspira a vida aos seus filhos. Ela toma sob sua proteção aqueles que a procuram. Ela os precede no caminho da justiça. Aquele que a ama, ama a vida. Aqueles que velam para encontrá-la sentirão sua doçura. Aqueles que a possuem terão a vida como herança. E Deus abençoará todo lugar onde ele entrar. Aqueles que a servem serão obedientes ao Senhor. Aqueles que a amam serão amados por Deus. Aqueles que aquele que a ouve julgará as nações. Aquele que atenta em contemplá-la permanecerá seguro. Quem nela põe sua confiança terá como herança e sua posteridade a possuirá. Pois na provação ela anda com ele e escolhe em primeiro lugar. Pois traz o temor, o pavor e a provação. Ela atormenta com sua penosa disciplina, até que, tendo experimentado nos seus pensamentos, ela possa confiar nele. Então ela porá firme e voltará em linha reta. Ela acumula de alegria, dizendo-lhe seus segredos. Enriquece com tesouros de ciência, de inteligência e de justiça. Porém, se ele se transviar, ela abandonará e entregará às mãos do seu inimigo. Então, o amor à sabedoria é algo muito importante da gente cultivar, porque ela nos trazer muitas bênçãos, muitos frutos, frutos de bondade, frutos de salvação, frutos de alegria, todos os tipos de frutos nós vamos então adquirir quando nós amamos a sabedoria. Ela nos inspira, ela nos dá a vida como herança, né? Faz com que nós sejamos amados por Deus. E ao mesmo tempo, nós passamos também, quando nós amamos a sabedoria, pela aprovação, como eu falei anteriormente. Ela anda, mas ela, ao mesmo tempo, ela anda com essa pessoa na aprovação, né? Porque aquela pessoa que teme o Senhor é provada, como nós dissemos anteriormente. E ela realmente vai atormentá-lo com a sua disciplina, até que, tendo experimentado, ela realmente possa confiar nele. Então, ela vai prová-lo. Aquela pessoa que vive na sabedoria será provada. Agora, aquela pessoa que vive, mas ao mesmo tempo ela abandona esse caminho, vamos dizer assim, ela não vive no caminho, ela se transvia, vai para outro caminho, ela vai abandoná-lo. Porque ela só anda com aquelas pessoas que são fiéis à palavra de Deus, que são fiéis aos seus mandamentos. Aquela pessoa que se transviar, ela vai abandonar essa pessoa, entendeu? E vai entregá-lo nas mãos do seu inimigo. Então é importante nós sermos fiéis à sabedoria, vivermos de acordo com a verdade, com a justiça de Deus, né? Prudência e justiça. Meu filho, aproveita-te do tempo, evita o mal. Para o bem de tua alma, não te envergonhe de dizer a verdade, pois é uma vergonha que conduz ao pecado, uma vergonha que atrai glória e graça. Em teu próprio prejuízo, não te mostres parcial, não mintas em prejuízo de tua alma. Não tenhas complacência com as fragilidades do próximo. Não retenhas uma palavra que possa ser salutar. Não escondas a sabedoria pela tua vaidade, pois a sabedoria faz distinguir pela língua, o bom senso, o saber e a doutrina pelas palavras do sábio, e a firmeza pelos atos de justiça. Não contraditas de modo algum a verdade. Envergonha-te da mentira cometida por ignorância. Não envergonhes a confessar os seus pecados. Não te tornes escravo de nenhum homem que te leve a pecar. Não resistas face a face ao homem poderoso. Não te oponhas no curso do rio. Combate pela justiça, a fim de salvares a tua vida. Até a morte combate pela justiça. Deus combaterá por ti contra teus inimigos. Não seja precipitado em palavras, e ao mesmo tempo covarde e negligente em suas ações. Não sejas como um leão em tua casa, prejudicando os teus domésticos e tiranizando os que são submissos. Que tua mão não seja aberta para receber e fechada para dar. Então, realmente é importante você ter prudência e justiça. Viver de acordo com a sabedoria, né? Não ter complacência com as fragilidades do próximo. Realmente, nunca ter vergonha de dizer, não contradizer de modo nenhum a verdade, né? Vive de acordo com a justiça de Deus, porque ela vai combater por ti contra teus inimigos, porque Deus, ele realmente é fiel com aquelas pessoas que vivem na justiça, e ele vai estar realmente junto delas no momento da provação e da dificuldade. É importante nós levarmos isso em conta, então, no nosso dia a dia. Falsa segurança. Não conte com riquezas injustas. Não digas, tenho o suficiente para viver, pois no dia do castigo e da escuridão isso de nada te servirá. Quando te sentires forte, não te entregues às cobiças do teu coração. Não digas, como sou forte, ou quem me obrigará a prestar contas dos meus atos? Pois Deus tomará a sua vingança. Não digas, pequei, o que me aconteceu de mal? Pois o Senhor é lento para castigar os crimes. A propósito de um pecado perdoado, não esteja sem temor. Não acrescentes pecado sobre pecado.
Não digas, a misericórdia do Senhor é grande. Ele terá misericórdia da multidão dos teus pecados. Pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa os pecadores. Não demores em se converteres ao Senhor, não dia de dia em dia, pois sua cólera virá de repente, ele te perderá no dia do castigo. E não te quietes à procura de riquezas injustas, junto te servirão no dia do castigo e da escuridão. Então você precisa viver a segurança de acordo com a vontade de Deus. Nunca contar com sua própria riqueza, né? Dizendo tenho o suficiente para viver, né? Contando com riquezas injustas. Pois no dia do castigo isso nada vai te servir. E também nunca diga que você é forte ou que pequei, que aconteceu de mal, porque Deus ele é lento para castigar os pecados. A misericórdia de Deus é grande, só que ela visa. Nunca diga que a misericórdia de Deus é grande, pois a cólera e a piedade são igualmente rápidas. Então nunca você deve viver contando com essa misericórdia divina e continuando no pecado, principalmente. Domínio próprio. Não joelhes a todos os ventos, não andes por qualquer caminho, pois é assim que se revela o pecador de linguagem dúbia. Firma-te nos caminhos do Senhor, na sinceridade de teus sentimentos, teus conhecimentos. Nunca te afastes de uma linguagem pacífica e equitativa. Escuta com doçura o que te dizem, a fim de te compreenderes. Então darás uma resposta sábia e apropriada. Se tiveres inteligência, responde ao trem. Se não, põe a mão sobre tua boca, para que não seja surpreendido a dizer uma palavra indiscreta, e venha te vergonhar dela. A honra e a consideração acompanham a linguagem do sábio, mas a língua do imprudente é sua própria ruína. Não passes por delator, não caias com embaraço nas armadilhas de tua língua, pois ao ladrão está reservada a confusão e arrependimento. A língua dúbia uma censura severa. Ao delator ódio, inimizade e infâmia. Faz justiça tanto para o pequeno como para o grande. De amigo não te tornes inimigo de teu próximo, pois o malvado terá por sorte a vergonha e ignomínia, como todo pecador invejoso e de linguagem fingida. Então aqui fala para você ter domínio próprio, né? Firmar-te no caminho do Senhor, viver na sinceridade dos seus conhecimentos, nunca te afastar de uma linguagem pacífica e ativa, viver na doçura, viver na verdade, na inteligência. Isso é importante. A honra e a consideração acompanham o sábio, mas aquela pessoa que é insensata, ela vive no pecado, ela vive na maldade, né? Ela se torna inimigo, né? De amigo, ela muitas vezes se torna inimigo do próximo. E aqui fala para fazer exatamente o contrário. De amigo, não te tornes inimigo de teu próximo, né? Pois o malvado terá por sorte a vergonha e a ignomínia. Como todo pecador invejoso de linguagem fingida. Então é importante você agir não da maneira como os pecadores agem, mas da maneira como Deus quer que você viva, na justiça, na verdade e na inteligência. Paixão. Não te eleves como um touro nos pensamentos de teu coração, para não suceder que a tua loucura quebre a tua força. Devore as tuas folhas, apodreça os teus frutos, e te deixes com uma árvore seca no deserto, pois uma perversa é a perda de quem a possui. Ela tomará motivo de zombaria para seus inimigos, e lhe conduzir à sorte dos ímpios. Então, nunca viver de acordo com as palavras o jeito perverso de ser a alma perversa, né? Que ela, com certeza, ela vai a perda, ela se torna motivo de zombaria de seus inimigos, né? Amizade. Uma boa palavra multiplica os amigos e apazigua os inimigos. A linguagem elegante do homem virtuoso é uma opulência. Dá-te bem com muitos, mas escolhe para conselheiro um entre mil. Se adquirires um amigo, adquirir aprovação. Não confies nele tão depressa, pois amigos são certos de que certas horas te deixarão de ser no dia da aflição. Amigo que se torna inimigo, amigo que desvendará ódios, querelas e disputas. Amigo que só é para a mesa e deixará de ser no dia da desgraça. Se teu amigo for constante, ele será como igual, agirá livremente como a tua casa. Se rebate na tua presença, se retrai diante de ti, terás aí, na união dos corações, uma excelente amizade. Separa-te daqueles que são teus inimigos, e fica de sobreaviso diante de teus amigos. O amigo fiel é uma poderosa proteção, quem o achou descobriu um tesouro. Nada é comparável ao amigo fiel. O ouro e a prata que merece ser posta em paralelo com a sinceridade da sua fé. O amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. Quem tem meu Senhor achará esse amigo. Quem tem meu Senhor terá também uma excelente amizade, pois seu amigo lhe será semelhante. Então, olha que bonito aqui falando, né? Do poder da amizade. Né? Amizade é algo muito importante, é como um tesouro. É muito fácil você achar um tesouro? Não é fácil. Tesouro é algo muito complicado de você achar. É a mesma coisa da amizade. Achar um amigo também não é fácil, né? Porque o amigo fiel, o amigo verdadeiro é como um tesouro. Então, nós não encontraremos em qualquer lugar. Será muito difícil encontrar
esse tipo de amigo. Mas há amigo também que se torna inimigo. Tem aquelas pessoas que, às vezes, ela se finge, né, que é teu amigo, mas depois, ao mesmo tempo, ela vai se revelando como um inimigo. Então, aqui nunca é sempre importante você abandonar essas pessoas, nunca é, você realmente viver com pessoas assim, não confiar nessas pessoas, né? Por quê? Porque elas podem deixar de ser seu amigo. Elas podem fingir, mas no momento da aflição ela pode deixar de ser seu amigo. Então é importante você ter muito cuidado em quem você deposita a sua amizade, né? Porque a amizade é algo muito raro, como nós comentamos aqui. É como um tesouro. Bom, no próximo vídeo nós vamos continuar a falar sobre esse importante livro do Eclesiástico. Espero que todos estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.